Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância, né, da vitória do Botafogo sobre o PSG e do Flamengo sobre o Chelsea por 3-1, da importância do futebol para o Brasil e como isso tudo é importante para entender a importância dos mitos para uma sociedade, né, ou no caso o tal do mito fundador. Não, isso não é abobrinha ou papo furado, escuta que vocês vão entender o quanto que isso aqui é histórico e, se bem trabalhado e utilizado, pode ajudar muito o Brasil em muitos aspectos. Veja só, muito tem sido propagado nas mídias por influenciadores que o Brasil, o brasileiro, né, melhor dizendo, deveria esquecer o futebol. Que os jogadores estão ganhando milhões aí, que você não deveria se preocupar com o seu time ganhando, esquecer o futebol, que futebol é pão e circo, que os jogadores ganham milhões e você é um fudido. Enfim, em partes isso é verdade. De fato, se você compromete a sua renda, né, tão suada aí para ficar apostando em casa de aposta, perdendo seu dinheiro em casa de aposta, perdendo noite de sono, energia, torcendo ali pro seu time, se matando por causa do seu time, enquanto a sua vida tá uma merda, né, não está ajustada, de fato você tá fazendo a coisa da maneira errada. Porém, é nesse embalo, é nessa pegada que alguns influenciadores e até mesmo a mídia, né, que grande parte da mídia brasileira é comprada e reprogramada através de viés de mídias europeias, né? Eu não sei se vocês sabem, CNN, entre outras mídias, elas são apenas reprodutores, câmaras de eco de mídias internacionais, especialmente da Europa. Isso é uma coisa que a gente vai discutir aí no canal ao longo do tempo. E essas mídias gostam desse tipo de discussão, né? Gostam de enfatizar. As mídias, de maneira geral, que são compradas, são aliadas desses conglomerados aí europeus, né? Elas gostam de reverberar a ideia de que o futebol brasileiro tá uma merda, porque é o 7-1, que você não deveria perder tempo com isso, etc, etc. Tirar esse orgulho que o brasileiro tem com o futebol, né? E aqui nesse vídeo eu vou falar e mostrar como isso tá errado, como na verdade deveria ser o contrário, como fazer isso da maneira certa, tá? E a importância disso tudo de uma maneira geral para uma nação através da questão dos mitos fundadores. Não está entendendo nada? Vamos direto ao ponto, se liga. O brasileiro, é bem notado que o brasileiro, principalmente ali depois do 7-1, né, tem perdido o seu nacionalismo, né? O orgulho de ser brasileiro e tal. Porque a única coisa até então que dava orgulho do brasileiro ser brasileiro era o futebol. E o Brasil sempre foi ruim aí de política, de sociedade, enfim. E quando a gente tomou ali o 7-1, né? Que o Brasil, em termos de futebol, vem dando uma decaída e a Europa crescendo. Pronto, aí o Brasil como um todo acabou, porque o futebol é a marca conhecida ali do Brasil, né? Nós ainda possuímos mais taças do que qualquer país no mundo. Então a única coisa o único fio de orgulho pelo qual o brasileiro poderia se segurar, né, para ter uma unidade nacional era o futebol, né? E isso tudo vem sendo desmantelado e há planos por trás disso, especialmente da Europa, para que isso se acelere e tudo no Brasil de maneira geral acabe. Tanto a sociedade como em si, que já está se desfacelando em frente aos nossos olhos, né? Como a única coisa pelo qual a gente tinha orgulho e tinha prazer de se distrair um pouco, que era a questão do futebol. E os europeus estão adorando isso. Mas só que assim, já que o futebol é tão ruim que a gente deveria esquecer o futebol e ficar ficar mais preocupado com o que comer amanhã, né? O que é verdade, de certa forma, você tem que se preocupar mais com o que vai comer amanhã, com o seu trabalho, com as suas dívidas, com a sua família, do que com o futebol. Isso é verdade, isso não é errado. Mas por que os europeus conseguem cuidar das duas coisas ao mesmo tempo? Conseguem cuidar da sua sociedade, levar a sociedade para frente, né? Ao mesmo tempo que eles sentem orgulho ali dos seus grandes clubes, PSG, Chelsea, enfim, Manchester United, aqueles times europeus, Arsenal, né? Aqueles times europeus todos, né? Bayern de Munique, etc. Por que eles conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo e a gente não consegue? Porque a gente deveria primeiro cuidar das coisas mais importantes e depois pensar em futebol. Na verdade é o contrário. Na sua vida particular, você deve cuidar primeiro da sua vida, depois pensar em futebol. Mas como país, a gente precisa ter uma amálgama social, uma coisa que nos une. E nada melhor que o futebol para isso. Tá? Então sim, o Brasil tem que cuidar dos vários problemas que a gente tem aqui, mas nunca perder essa gana de ser o país do futebol, porque é isso que não só movimenta dinheiro para o país de maneira geral, né? Mas também cria aquela
coisa pelo qual nós nos orgulhamos. É o caso do basquete nos Estados Unidos, do futebol americano nos Estados Unidos, né? Beisebol, etc. Do futebol para os europeus, isso tudo precisa existir para dar uma graça, uma espécie de brasão para a nação, né? Uma coisa pelo qual a nação se orgulha de ser boa, que cria uma unicidade, cria uma cola social, uma coisa que une, uma paixão que une todos os brasileiros. Porque o Brasil, vocês sabem que politicamente é bastante dividido, mas tendo uma coisa ali que nos une, pode ser um começo para, vamos assim dizer, criar uma unidade nacional, começando ali pelo futebol, né? Claro que tem muitas outras coisas para incrementar nisso, mas o futebol pode ser um bom start. Os europeus têm trabalhado para que esse sentimento de esqueça o futebol e viva só para comer e brigar por política tem sido uma coisa impulsionada por eles, que eu não sei se vocês sabem, né? Jogos ali como FIFA, entre outros jogos ali de futebol que vêm ali da Europa, né? São produzidos com base no futebol europeu, né? Vocês percebem que eles aumentam o score dos jogadores europeus e colocam dos brasileiros abaixo, né? Ou seja, eles estão sempre indiretamente embutindo na cabeça do brasileiro que eles são superiores no futebol. Eu não sei se vocês sabem também que os europeus evitam qualquer tipo de campeonato contra times brasileiros e evitam até amistosos, para que o futebol deles, né, não seja exposto. É a velha história do rei que fica nu, né? Então, hoje, o Flamengo e o Botafogo ganhando do PSG, o Flamengo ganhando do Chelsea, agora o rei está nu. Acabou aquele ímpeto de achar que o futebol europeu é superior ao brasileiro. Pode até ser em alguns quesitos, estrutura, uma coisa ou outra, mas o futebol da América Latina, especialmente do Brasil, ainda consegue bater de frente com o europeu, e isso é bom. Ah, o que é que isso muda na minha vida? Não vai pagar minhas contas, não vai isso, não vai aquilo. Meu amigo, o Brasil perdendo todos os jogos para os europeus, sendo humilhado de 7-1, perdendo a única coisa que fazia a gente sentir orgulho desse país, também não vai pagar suas contas, também não vai colocar comida na sua mesa. Entendeu? E muito pelo contrário, deixa a nação como um todo mais triste ainda, sem graça. Parece que até as coisas que a gente mais gostava de fazer, que era se reunir com a família na sala, assistir a Copa e tudo mais, levantar uma taça, parece que até isso, que era a única coisa que o Brasil tinha para se orgulhar, vai desaparecer do país. Perder essas pequenas coisas que dão um brilho e um reconhecimento mundial do Brasil lá fora, não vai ajudar o Brasil a pagar suas contas também. Entendeu? Eu já disse, quer mudar o Brasil? Comece não votando na esquerda, não votando em políticos de esquerda, em políticos que saem da cadeia direto para a presidência por motivos que a gente sabe por quê. E isso faz diferença. Você cuidar da sua vida, educação, cuidar da educação dos seus filhos, de valores, religião, se você é cristão, acha uma boa religião, tá? Com certeza, isso é o feijão com arroz. Mas tem a cereja do bolo, entendeu? Nos Estados Unidos, eles têm os esportes deles, eles têm os artistas. Os Estados Unidos apostam muito em soft power, né? Músicas, bandas e tal. Eles têm... eles não deixam de investir nisso. Por quê? Né? Por causa disso que eu estou falando para vocês. Os europeus, eles investem muito em turismo, infraestrutura, para que todo mundo gaste dinheiro na Europa com os monumentos históricos, com a história da Europa. Os europeus vendem história, vendem turismo. Esse tipo de coisa também não vai pagar a conta dos europeus diretamente, do europeu médio, no caso, né? Diretamente falando, não vai mudar nada na vida deles. Eles trabalham de outras formas por isso, mas eles não deixam também de investir nessas coisas, de destacar a coisa pelo qual eles são bons. E hoje eles estão querendo tomar o futebol da América Latina, em especial do Brasil. Tudo que o europeu mais quer é que o Brasil esqueça que é bom de futebol, vire um fazendão para o mundo, para vender gado para o mundo, não se orgulhe de nada e desapareça do mapa mesmo. E que as bolas de ouro e de taças levantadas vá para a Europa. Eles querem que a gente pense desse jeito, mas não, eles lá sentem maior orgulho e medo de perder o status dele com relação ao futebol. E é por isso que isso está sendo, o que está acontecendo no Mundial agora está sendo uma catástrofe para eles, na moral europeia. Pode ter certeza que o europeu não está entendendo o que está acontecendo no Mundial de Clubes de 2025. Porque pode ter certeza que o europeu médio, ele tem na cabeça dele também que o Brasil é um futebol, é um país que há anos atrás ganhou umas taças, lá eles só moram tudo em favela, mas hoje em dia é só história, a Europa é melhor.
Eles vendo isso acontecer, cai a máscara. O rei está nu. Eles estão expostos. E o Brasil reacende aquela chama, né, dentro de si de que pode dominar o mundo. Dominar o mundo aqui eu digo no sentido figurado, tá, gente? No sentido de que pode conquistar seu lugar ao sol. Ah, Totti, mas com futebol? Sim, com futebol. É um começo. Depois a gente trabalha nas outras coisas. Ou melhor dizendo, nas outras coisas a gente trabalha primeiro, trabalha aqui dentro, resolvendo os nossos problemas, as nossas coisas aqui. E o futebol é a cereja do bolo. A gente faz o feijão com arroz aqui e coloca a cereja do bolo. No futebol, por exemplo, que é uma coisa que a gente é conhecido no mundo, Pelé é uma das criaturas brasileiras mais conhecidas no mundo até hoje. Então a gente não pode perder essa gana, esse orgulho de ser brasileiro pelo futebol. Temos muitos problemas, temos muitas coisas a resolver no país. Temos que cuidar da nossa vida e achar que futebol... E parar de achar que futebol vai mudar. Sim, também é uma lógica válida. Mas deixar de sentir orgulho pela coisa pelo qual nós sentimos orgulho desde a nossa infância não vai ajudar também. Os europeus não deixam, né? Estão querendo tomar esse posto da América Latina, em especial do Brasil. Tomaram um baile da Argentina na Copa passada. Eles odiaram isso. E, porra, depois vem o Brasil e ganha times europeus no Mundial de Clubes, né? Times europeus consagrados, cara. O PSG não conseguiu desenvolver seu futebol contra o Botafogo. Então, e a nação toda vibrando com isso, todo mundo orgulhoso, até pessoas que não torcem para o Flamengo, torceram para o Flamengo, pessoas flamenguistas torcendo por Botafogo. Percebe como isso cria uma unidade nacional, tá? E começa a elevar a moral do brasileiro e começa a mostrar que a gente não é inferior ao europeu. Gente, o europeu médio é um babaca. Vocês já conversaram com um português médio? Vocês já conversaram com um inglês mediano? Entendeu? Com um italiano mediano? São completamente... São babacas. Tu tem uma conversa com um brasileiro, tu ainda tem uma conversa um pouco mais rica. Claro, tu não vai pegar um funkeiro favelado. Aqui eu me refiro ao funkeiro favelado, não ao favelado que nasceu na favela, é trabalhador, etc. Tu consegue ter uma conversa mais enriquecedora, de mais experiência de vida do que um europeu bobocão médio. Não há nada de especial lá. Tudo que a Europa é hoje é fruto do passado. Hoje a Europa está acabando praticamente, né? Eles estão acabando com o próprio continente deles. São um bando de sojados, fracos, entendeu? Não aguenta a pressão. Os brasileiros têm uma fibra, têm uma gana melhor. Eu não estou pregando ultranacionalismo e preconceito contra europeus não, tá, gente? Não é isso. Os europeus, de maneira geral, têm suas vantagens, têm a história deles, têm a tecnologia, enfim, a coisa toda que a gente sabe da superioridade deles nessas áreas. Eu não estou querendo criar uma hostilidade. Mas já que eles iniciaram essa hostilidade e querem se achar superior, eu estou aqui para enfatizar com esses fatos que aconteceram que não é. Não é. Entendeu? Então, é muito bom isso que está acontecendo. Sim, o futebol não vai mudar a sua vida, não vai mudar nada. A gente tem outras coisas pelo qual batalhar, lutar pela vida, lutar para melhorar a política do nosso país. Sim, temos que fazer isso. Mas, cara, o futebol, que é uma coisa pelo qual nós sempre tivemos orgulho, isso vão querer tomar da gente, países europeus, a Europa inteira tem que se unir para mostrar que é superior ao futebol brasileiro e não consegue provar isso. Morrem de medo de se exporem e agora que se expuseram, o rei está nu. Não, isso não vão tomar da gente, não. A gente vai ter nosso lugar ao sol também nos esportes. E que esporte melhor para representar o Brasil que não o futebol, né? Deixa o beisebol, o futebol americano e o basquete com os americanos. Mérito deles, eles treinam isso desde a escola com os jovens, né? Para os europeus, eu não sei, natação, nas Olimpíadas eles ganham bastante medalhas, especialmente a Austrália e a França, né? Deixa, mérito deles também, mas o futebol é nosso. É isso que cria uma cola social entre a gente, uma amálgama. E o trabalho de casa, o dever de casa, claro, a gente tem que fazer também, né? Melhorar questões políticas, valores, sociedade, enfim, isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo. Deixar de sentir orgulho do futebol do Brasil também não vai ajudar a resolver esses problemas. Então, é melhor a primeira opção, né? A gente foda no futebol e lutando aí para melhorar o país como um todo, né? E eu ia falar para vocês da questão do mito fundador, né? Vocês sabem bem que países como Estados Unidos, países de continentes como a Europa, quando você olha ali a história de Roma, Grécia Antiga, Israel, o próprio Estados Unidos, né? Você
você vê que todas essas nações elas surgiram através de um mito fundador. Os Estados Unidos têm os Founding Fathers deles, né? Que são os pais fundadores. Grécia Antiga com a mitologia Ilíada, Homero. Roma com o mito de Rômulo e Remo. Toda a história deles pautada ali também de conhecimentos da Grécia Antiga. Israel, né, com o mito de que eles são o povo escolhido da nação descendente de Abraão, certo? Então, se é verdade ou não, não importa. É só o que eles acreditam. É o que mantém a cola. Os israelenses, os judeus, eles estão espalhados pelo mundo todo. Mas o que mantém a cola, a unidade social deles, é justamente esses mitos fundadores, né? Essa é a importância do mito fundador para uma nação. Como o Brasil não tem um mito fundador, ou mesmo até tem, se a gente for olhar ali para a história, mas é muito apagado, não enraizou no nosso DNA, no nosso imaginário, a gente pode criar um. E o mito de que o Brasil é o país do futebol, de que a gente é imbatível na Copa, ganha muitas taças, ganha muitos mundiais, que a gente tem um material genético esportivo para um dos esportes mais cansativos e competitivos do mundo, que é o futebol, e nisso a gente é bom e manda, também pode ser considerado vamos assim dizer, um mito, não é nesse caso um mito fundador, mas é um mito corrente para a unidade social, para o qual o brasileiro possa sentir orgulho. Eu sei que parece besteira, eu sei que algumas pessoas podem até rir do que eu estou falando, mas não é, gente, tá? Uma coisa pelo qual uma nação toda unida possa sentir orgulho e a partir dali destrinchar outras coisas para a sociedade como um todo é importante. Uma sociedade sem brasão, sem mito fundador, sem algo pelo qual possa sentir orgulho, sem algo pelo qual ela possa dali destrinchar outras coisas, né? Porque o Brasil é o país do futebol, né? Muitas coisas são destrinchadas dali do futebol, né? O mercado, né? A própria cultura também, né? Tudo isso é muito importante para criar uma unidade nacional. A gente não é pária, não, sem pai fundador, que qualquer um vem aqui, aponta o dedo na nossa cara e fala que a gente e toma as poucas coisas pelo qual a gente tem para sentir orgulho. A gente não é pária de europeu, de gringo, não. Nós temos as nossas capacidades, nós temos coisas pelo qual sentir orgulho e vamos levar isso para frente. Então, estou muito feliz aí pela vitória do Botafogo. Se o Botafogo ganhar o próximo jogo, pode ir até para umas quartas, né? Ou semi. Acho que o Flamengo vai ser o campeão. Só acho. Não estou torcendo, mas só acho. E que bom que os times brasileiros estão dando um baile nos times europeus para mostrar que nós temos sim do que nos orgulhar. Nós ainda somos o país do futebol. Nós temos um material genético muito bom nesse esporte e podemos suplantar isso para outros esportes. A educação, toda uma cultura, um movimento pode surgir a partir disso daí e depois ser lapidado. Ninguém pode tirar isso da gente. Apontar o dedo na nossa cara, falar que nós não somos mais isso, pagar a nossa história, tomar as nossas conquistas, as nossas vitórias e ficar com medo de competir com a gente de igual para igual e quando finalmente a competição acontece, porque não tem como os times europeus fugirem do Mundial de Clubes, a vergonha e o rei fica nu e exposto aí conforme nós estamos vendo acontecer, entendeu? Então sinto orgulho do Brasil, aqui no Brasil tem muitas pessoas boas, muitas pessoas legais, que cuidam de sua vida, têm uma visão política boa e são apaixonadas pelo futebol, que é uma coisa que representa muito o Brasil. Além da Amazônia, além da sua natureza, o povo rico, o povo feliz. Ah, Totti, mas e o bostileiro médio, funkeiro, favelado, recebedor de Bolsa Família? Gente, em outros vídeos eu vou discutir como a gente vai, de alguma forma, suplantar essas mazelas sociais, tá? Nesse vídeo é só para dar os parabéns aí ao Botafogo e ao Flamengo pela vitória. Espero que algum desses times aí, tem o Palmeiras também, né? Esqueci de falar do Palmeiras. Ganhe o Mundial de Clubes e vamos para cima recuperar o orgulho nacional, o orgulho do Brasil para com o seu país, para com o seu esporte favorito, para com a sua marca e a sua presença no mundo afora. Aqui tem um material genético físico muito bom para o esporte, intelectual também, muita gente boa, e é isso que a gente vai exportar para o mundo a partir de agora, tá? Se inscreva no canal e deixe seu like para mais vídeos como esse e muito mais que eu vou postar aí no canal. Valeu?